Fala aí, futuro aprovado, tudo bem? Prof. Jéssica Fonte aqui na área e hoje a gente vai fazer uma revisão com exercícios do primeiro módulo que a gente estudou, tá? E qual seria esse primeiro módulo? Seriam as 13 primeiras aulas, então, processo de regionalização, indicadores de regionalização, organismos multilaterais, ONU, Cooperação Sul-Sul, Guerra Fria, até a aula de globalização. Eu trouxe aqui 2 aulas de revisão a partir de exercícios, com 12 exercícios, né, ao todo, e a gente vai, então, avaliar aí a partir de exercícios, para ver se a gente consegue colocar em prática aí um pouquinho do que a gente está aprendendo. Faça os exercícios primeiro, vê se vocês conseguem fazer sozinhos, como se fosse um grande simulado, e depois volta aqui pra gente ver o gabarito e a gente comentar esse gabarito, tá? A partir de 2 exercícios, então, vou fazer uma revisão com vocês, tá? Aqui a gente tem uma primeira questão que vem mostrando no mapa. Ele fala a posição de países diante das punições contra a Rússia devido à guerra da Ucrânia. Então, ele está colocando aqui uma questão de guerra da Ucrânia pra gente, trazendo uma polarização de mundo. Até mesmo, por que eu tô falando sobre essa polarização? Essa questão aqui é uma questão que é quase multitemática, né? Porque a gente tem a questão da guerra da Ucrânia, a questão da geopolítica dos conflitos, mas no caso ele fala a posição dos países diante das punições contra a Rússia devido à guerra da Ucrânia. Quando a Rússia invade a Ucrânia, iniciando a guerra, a gente vai ter várias sanções econômicas, né, à Rússia, mas não serão todos os países que colocarão essas sanções. Então a gente vai ver uma dualidade mesmo no mundo. Então a gente tá vendo aqui um mapa que traz pra gente um tipo de regionalização, que é uma regionalização pautada, né, nessa dualidade daqueles países que apoiam, daqueles países que não apoiam, daqueles países que são neutros, tá? A regionalização, como eu falei para vocês na aula, é um tipo de divisão de mundo que pode ser feita a partir de diversos critérios. A gente pode ter infinitos critérios. E aí, no caso, esse mapa aqui, ele foi feito a partir, né, de um contexto de regionalização, e a regionalização é a partir do momento em que eu faço uma divisão entre países que apoiam a Rússia e países que não apoiam a Rússia, tá? Ou aqueles que estariam ali neutro, porque aparece isso aqui pra gente também. Então, mapas, gente, de regionalizações podem ser diversos. Eu poderia estar aqui falando milhares e milhares de mapas para vocês. O que vocês precisam compreender é, né, por que a gente está fazendo aquela divisão, tá? Divisão do território. E aí, no caso, tem uma questão aqui que é de regionalização, traz aquele ponto ali de regionalização, mas a gente, com a questão, a gente vai ver que também faz uma relação muito forte com a Guerra Fria, a geopolítica da Guerra Fria e o pós-Guerra Fria, nova ordem mundial. Então essa questão aqui, ela é bem curtinha, bem direta, mas ela é multitemática. Ela fala sobre geopolítica dos conflitos, que fala sobre a guerra da Ucrânia, ela tem uma questão de regionalização, a gente tem uma questão, né, associada à Guerra Fria e à nova ordem mundial. E ele fala o seguinte: a maioria dos países que condena a Rússia pela guerra possui vínculos históricos. Então aí a gente vai ter que olhar para esse mapa. A gente consegue perceber, por exemplo, que o Brasil é um país neutro, tá? Vários países do continente africano são neutros, do Oriente Médio são neutros, a Índia é neutra, mas a gente tem ali países que condenam a Rússia, tais como Canadá, Estados Unidos, Europa Ocidental, Austrália, países, né, da geopolítica central, então países centrais, países ali que são da centralidade do capitalismo, e países que foram ou eram os Estados Unidos ou foram aliados dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Então, mesmo com o fim da Guerra Fria, a gente não vai ver o total fim das distensões geopolíticas, tá? Obviamente, quando a gente acaba com a Guerra Fria, a gente tem um vencedor, que é os Estados Unidos e seus países aliados, mas a gente consegue perceber, principalmente no início do século XXI, né, uma escalada de protagonismos de outros países, e que países que vão rivalizar de uma certa maneira com os Estados Unidos, no caso eu tô falando da China, tá? Mas a Rússia, ela também aparece como esse personagem geopolítico importante, né, na atualidade. De certa maneira, ali no começo dos anos 2000, a gente vai ter até uma aproximação bem forte da Rússia com os países centrais, com os países da Europa, com os Estados Unidos. A Rússia fazia parte do G8, né, que hoje é só G7, fazia parte do G8, um dos grandes países do mundo,
principalmente num contexto ali, né, associado à sua história. Mas aí o que ele está perguntando pra gente é o seguinte: os países que condenam, tá, são países que estiveram do lado dos Estados Unidos e os Estados Unidos durante a Guerra Fria, que são, né, que possuem distensões históricas com a Rússia, desde o período da Guerra Fria, desde o período que a Rússia era líder da União Soviética, tá? Então, a maioria dos países que condenam a Rússia pela guerra possui vínculos históricos, vínculos lá desde o período da Guerra Fria, tá? E a gente vai perceber que os países que são pró-Rússia também foram países que estiveram ligados à Rússia durante ali o período da Guerra Fria. Obviamente que com o fim da Guerra Fria, com a perda, né, da Guerra Fria, com a dissolução da União Soviética, essas alianças que foram construídas, na verdade, muitas vezes de forma obrigada por outros países, né, que foi feita de uma forma compulsória, que foi imposta, a gente vai ver esses países se tornando independentes da União Soviética, dissolução da União Soviética, e esses países, né, ao longo dos anos, se virando, né, literalmente contra a Rússia, participando da OTAN, participando da União Europeia, tentando quebrar, romper todos os elos que tinham com a Rússia, tá? 3 países vão se destacar inicialmente já com o fim da Guerra Fria, que é a Letônia, a Lituânia e a Estônia, tá? Então esses 3 países não vão querer nem participar da Comunidade de Estados Independentes, que é a CEI. E a CEI, ela vai ser ali um grupo econômico que vai ser formado pós-dissolução da União Soviética, numa tentativa, né, de integrar esses países e tentar fazer com que eles consigam se desenvolver meio a um período de grande recessão econômica, né, que foi a recessão imposta pelo fim da Guerra Fria aos ex-países da União Soviética. Tudo bem? O vínculo histórico que explica essa postura em comum é qual? Inspiração liberal de descolonização, integração econômica na globalização, alinhamento ideológico na bipolaridade. Alinhamento ideológico na bipolaridade. Esses países, né, no caso que condenam a Rússia, eram países alinhados ao capitalismo, alinhados ali à democracia, né, dos Estados Unidos, etc. Ok, então temos aí. Ele coloca aqui, ó, condena a Rússia, mais pró-Ocidente, neutro, mais pró-Rússia. E aí perceba que ele bota condena a Rússia, né? Então era um país ali, né, os países centrais, os países mais importantes, que ditavam, de uma certa maneira, a geopolítica da época, tá? Do pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Então aqui, gabarito, letra C. Gente, particularmente esse aqui é um tipo de questão que eu esperava na nossa prova, tá? Acho bem cara da nossa prova. O Brasil e o Reino Unido concluíram as negociações referentes à repartição do volume das cotas tarifárias de importação na União Europeia, entre o Bloco Europeu e o Reino Unido, em decorrência da saída do Reino Unido do bloco. Brexit, tá? Gente, por sinal, o Brexit, ele é um grande sinal da desglobalização, tá? Sinal da desglobalização. Se a globalização, ela é pautada, né, na integração econômica, no fim das fronteiras, né, numa política em comum monetária, com a saída de um país do bloco, isso significa que, em vez da gente estar expandindo, a gente está contraindo esse bloco. Isso é uma grande cara dessa desordem mundial que a gente estudou durante as nossas aulas, tá? O memorando de entendimento nesse sentido foi assinado em 17 de novembro de 2022 na OMC. Então, a gente também já estudou a OMC, a gente vai ter aulas específicas sobre comércio, tá? Mas ela é um organismo multilateral extremamente importante, né? A OMC, de uma certa maneira, ela é bem recente, tá? Ela tá dentro de uma nova ordem mundial, mas a ideia que ela traz de organização, né, do comércio, de organização econômica, ela é algo que vai sendo construído no pós-Segunda Guerra Mundial. É necessário a gente ter mecanismos que organizem o comércio, para que a gente tenha ali um comércio mais equilibrado, principalmente no momento de globalização, onde tudo está se desenvolvendo muito rápido, onde a integração está acontecendo de forma muito veloz, né, muito estruturada. A gente precisa ali de um mecanismo, de um órgão que regularize ali as relações comerciais. E a OMC, ela vai vir com esse sentido, ok?
Esses ajustes garantirão que o Brexit não prejudicará os fluxos comerciais regulares do Brasil com a União Europeia e com o Reino Unido, de produtos agrícolas e não agrícolas. E, por sinal, né, agora no final do ano de 2024, a gente teve a assinatura de um tratado histórico entre o Mercosul e a União Europeia. Né? Isso é um acordo multilateral, que é quando acontece um acordo entre blocos com blocos. É um acordo que já está tentando passar há mais de 20 anos e ele conseguiu, de fato, agora ser concretizado. E muitos geopolíticos acreditavam, muitos cientistas de relações internacionais acreditavam que não iria sair esse acordo, e saiu, tá? Então, de uma certa maneira, eu estou esperando para o ano que vem, né, no caso, para a prova de 2025, estou esperando uma questão sobre acordos multilaterais, tá? Sistema multilateral de comércio. Tá bem parecido com o que está aqui, porque a gente está falando sobre um sistema multilateral de comércio, né? A gente está falando, por exemplo, de um comércio que era feito entre o Brasil e a União Europeia. E quando a gente tem o Reino Unido dentro da União Europeia, a gente tem o Reino Unido, né, subordinado às tarifas alfandegárias da União Europeia, às leis comerciais da União Europeia, e quando sai, ela tem ali, de uma certa maneira, uma mudança drástica e que a gente precisou, de fato, ter uma transição bastante gradual, demorou 4 anos para que a gente tivesse a transição, a saída totalmente, né, do Reino Unido da União Europeia, para que esses acordos eles pudessem ser reformulados, tudo bem? E aí, né, a gente sai, ele tá falando aqui da questão das negociações entre Brasil e Reino Unido, mas no caso, especificamente, estaria falando inicialmente, né, das relações comerciais entre o Brasil e a União Europeia. E isso acontece, a gente está falando de comércio que envolve vários países, que envolve um bloco, a gente está falando de multilateralismo, tá? Que é a grande característica da globalização, tá? Então, aqui é uma questão, assim, que envolve várias coisas também, né? Então, é importante a gente fazer uma grande revisão. A gente esteve aqui falando sobre globalização, desglobalização, características de ambos. A gente tem organismos multilaterais, já não falei, obviamente, de todos, mas a gente tem aqui a OMC, que é um grande mecanismo e ele é extremamente importante. Ele teve ali o seu embrião no Acordo Geral de Tarifas e Comércio, né, com o GATT, mas no caso aqui especificamente a gente está falando de um mundo mais moderno, tá? Um mundo do século XXI que mescla, né, tem a globalização, mas que mescla com características de desglobalização, porque ele traz toda vez pra gente a ideia do Brexit, ok? Considerando o certo uma das funções da OMC. Então, qual é a função da OMC? Regularizar, né, os acordos comerciais do mundo, equilibrar, né, os acordos, evitar que haja desequilíbrios comerciais, regularizar leis, impedir que aconteçam práticas ilegais de comércio, tais como dumping, tais como cartel, tá? Eu vou ter uma aula que eu explico para vocês essas práticas ilegais, tá? Então, a OMC, ela é o grande órgão que organiza, que administra, que gerencia, tá? Oferece empréstimos a países emergentes? Não, quem faz isso é a UFMI ou o Banco Mundial. Estabelece sistemas de flutuação do padrão dólar-ouro. A gente está falando de do sistema Bretton Woods aqui, né? Mas no caso especificamente não é ele que estabelece o sistema de flutuação do padrão do dólar-ouro. Estruturar a inclusão dos países subdesenvolvidos em blocos econômicos não é para isso, tá? Isso parte de uma questão interna, então são os países que vão procurar ali acordos para serem incluídos em blocos econômicos, gerenciar acordos que compõem o sistema multilateral de comércio, tá? Então, gabarito letra D. Gente, um ponto extremamente importante aqui. Não coloquei questões muito fáceis para vocês, questões que eram banais. A ideia aqui é a gente finalizar as nossas aulas, vocês fazem o exercício de vocês e a gente perceber se a gente está preparado para fazer uma prova, tá? E aqui é o nível da nossa prova, ok? Obviamente, às vezes tem uma questão que é mais difícil, uma questão que é menos difícil, mas de uma certa maneira a ideia aqui é preparação, tá? Então, até os exercícios, na hora que eu fui montando eles, eu fui montando também pensando em algumas estratégias de revisão, estratégias de puxar mesmo, né, essas cordinhas aí do cérebro de vocês
né, do que vocês aprenderam, para vocês relembrarem pontos importantes, tá? A Finlândia se tornou o 31º país membro da OTAN em 4 de abril de 2023. Gente, OTAN, mais um organismo aí que surge no pós-Segunda Guerra Mundial, mas que surge num contexto muito específico de Guerra Fria, tá? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela era literalmente uma organização militar que envolvia ali os Estados Unidos e países da Europa Ocidental com o objetivo de conter o avanço do comunismo. E aí a gente tem, né, a formação da OTAN em 1949, posteriormente a União Soviética vai ter a formação do Pacto de Varsóvia, e quando a Guerra Fria acaba, havia-se uma especulação muito grande de que o Pacto de Varsóvia acabaria e, né, consequentemente, a OTAN também acabaria, né? E aí, no caso, de fato, o Pacto de Varsóvia acabou junto com a União Soviética, porém, contudo, entretanto, a OTAN não, né? A OTAN, ela nasce com o objetivo de conter o avanço do comunismo, de conter o avanço da União Soviética. Se não existe mais União Soviética, o que a OTAN vai fazer no mundo? E aí, nesse quesito, em 1992, a gente vai ter a Guerra da Bósnia, que vai ser a segunda maior guerra, né, em solo europeu pós-Segunda Guerra Mundial. E a gente vai ter a intervenção da OTAN. E aí, nesse sentido, a gente vai ter uma refuncionalização da OTAN. Então, a OTAN, em vez de finalizar, né, acabar, ela acaba refuncionalizando ali as suas atribuições. Eu não estou mais aqui para conter o avanço da União Soviética. Eu estou aqui para fazer intervenções em conflitos armados, em trazer estabilidade, em ser ali, né, um personagem importante na questão de conflitos em territórios, principalmente territórios europeus. E aí, o que a gente viu, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte não morreu, continuou avançando e principalmente continuou avançando em direção a países que faziam parte da União Soviética, que faziam parte do Pacto de Varsóvia, né? Então a gente teve uma aproximação muito grande da OTAN, né, à Rússia. E aí, né, tivemos diversos pedidos da entrada da Ucrânia à OTAN, da Ucrânia à União Europeia. E isso foi visto, né, como um grande sistema de alerta para a Rússia, para Moscou. Como meus inimigos, né, antigos inimigos, eles estão aqui, ó, no meu quintal, literalmente. E a Ucrânia, especificamente, era um grande aliado, né? Eu acho que talvez o país mais aliado e alinhado com a Rússia durante a União Soviética. Então, é literalmente pegar aqui um histórico aliado meu, e foi um aliado muito forte até 2014. Depois do Euromaidan, a gente vai ter uma distensão, e aí a gente vai ter invasão da Crimeia, a gente vai ter invasão, né, depois, em 2022, invasão da Ucrânia mesmo, e a gente vai começar a guerra da Ucrânia. Mas até 2014, a gente vai ter totalmente um alinhamento muito forte geopolítico da Rússia com a União Europeia, da Rússia com a Ucrânia, tá? Desculpa. E aí, nesse caso, especificamente, a gente tem que olhar, e a gente vai ter que olhar para essas questões do avanço da OTAN como questões extremamente importantes da geopolítica atual, mas que tem ali, baseado em questões pretéritas, né, como a questão da Guerra Fria. E aí, nesse caso, ele fala sobre a entrada da Finlândia. E o que é mais doido pensar é que a Finlândia também faz fronteira com a Rússia. Enquanto a Rússia estava ali totalmente presa à expansão da Ucrânia, da expansão da OTAN em relação à Ucrânia, a Finlândia vai lá e entra. E a Finlândia, ela, assim, tanto que quando a Finlândia entra, a gente tem simplesmente a fronteira da OTAN com a Rússia dobra, né? Então, literalmente, agora a OTAN está na vizinhança, né, da Rússia. E aí, a Finlândia, e assim como a Suécia, que também entrou, eles sempre foram conhecidos como países neutros. Mas por que eles entraram agora, então, em 2023? Por que essa atitude de romper com essa neutralidade geopolítica que é histórica? Medo. Medo de que a Rússia fizesse a mesma coisa com a Finlândia do que fez com a Ucrânia, de invasão, tá? E aí eles sabem, né, que se um país entra na OTAN, a gente tem ali um artigo de proteção mútua. Então eles queriam se resguardar com essa proteção mútua, tá? Então aqui ele fala: a solicitação formal para adesão da Finlândia ocorreu em conjunto com a Suécia em maio de 2021. Mas, professora,
aqui tá antes da guerra, né? A guerra começa em fevereiro de 2022 e maio de 2021. Gente, a invasão da Ucrânia aconteceu em 2022, mas em 2014 a Ucrânia já tinha invadido a Crimeia, que é uma ilha, né, que pertence à Ucrânia, e tal. Então a gente já tinha tido a invasão da Crimeia. Então, se a gente for pensar mesmo, guerra mesmo, por mais que ela tenha só começado em 2022, a invasão já é de 2014. Então, desde 2014, uma década, a gente tem vários países do leste europeu com medo de invasões da Rússia, com medo desse expansionismo russo em relação aos seus territórios. A gente já tinha visto ali um aumento de tensões desde 2020, tá? Então, era meio que algo demarcado. A adesão dos países mencionados no excerto como novos membros da OTAN tem como intuito evitar o avanço do socialismo? Não, gente, tá? Isso aqui lá no período que a OTAN se formou em 1949, tá? Restabelecer o domínio financeiro norte-americano na Europa, tá? A OTAN não é para isso. A OTAN ela é uma organização militar. Promover a expansão da industrialização bélica no leste europeu. Vocês poderiam talvez até ficar em dúvida nessa, tá? Mas vamos ver o resto. Substituir gradualmente as ações geopolíticas da ONU no leste europeu, assegurar proteção mútua. Era isso. Segurar proteção mútua, tá? Até mesmo porque a gente tem ali o artigo 5 da OTAN que se um membro é atacado, todos podem atacar aquele que atacou, tá? Então é importante essa questão do eu sou protegida, né, pela OTAN em caso de agressão armada pela Rússia. Então, se a Rússia ataca a Finlândia, todos os países da OTAN irão atacar a Rússia. E um ponto importante aqui em relação à Ucrânia, e que acaba trazendo essa ideia de que a Ucrânia não vai entrar para a OTAN, é que um país em guerra não pode entrar na organização, tá? Então a Rússia ela também pensou nesse sentido de afastar a Ucrânia da OTAN, etc, tá? Mas obviamente que não são só esses motivos, tá? A gente tem diversos motivos que levam aí a esse conflito, ok? A fundação da Organização das Nações Unidas, a gente teve uma aula só sobre ONU, né? Foi estabelecida pela Carta das Nações Unidas em 24 de outubro de 1945. Lembrando, gente, que a ONU ela nasce num período de pós-Segunda Guerra Mundial. Ela tem ali o embrião dela, que é a Liga das Nações, que não deu certo, até mesmo porque faltava representatividade de grandes países, tais como os Estados Unidos, né? Uma representatividade política mesmo. Tinha uma falta de mobilidade interna muito grande, de mobilização mesmo interna em prol dos objetivos da Liga das Nações, e acabou que não deu certo mesmo porque a gente teve a Segunda Guerra Mundial. E aí, né, com o mundo pós-Segunda Guerra, a gente tem a formação da ONU, e a ONU, ela foi feita para ser uma organização supranacional, ou seja, uma organização que está acima das nações. É uma organização que está ali para promover a paz, para promover a cooperação internacional, para promover, né, que os direitos humanos eles sejam cumpridos. A gente tem visto, principalmente nos últimos anos, uma crise de legitimidade muito grande da ONU. E essa crise de legitimidade da ONU, ela tem acontecido principalmente porque, como uma organização supranacional, os países eles deveriam estar ali acatando as ordens da ONU, né? Tipo, ordens. Isso não acontece, tá? Então a gente vê ali, principalmente os Estados Unidos, eles desviando, né, de algumas resoluções que são feitas pela Assembleia Geral, então como invasão do Iraque, invasão do Afeganistão, invasão da Líbia, tá? E também a gente tem a própria questão associada ao Conselho de Segurança da ONU, né? Existe também uma falta de representatividade muito grande nesse Conselho de Segurança e é uma dualidade muito grande, né? A gente tem um alinhamento forte entre França, Inglaterra e Estados Unidos, e no lado oposto a gente tem Rússia e China, né? Então as decisões que são tomadas, muitas vezes, na verdade, a gente não consegue nem tomar decisões, né? A gente tem reuniões que passam dias e dias com votos e vetos o tempo inteiro, né? Por quê?
Por mais que a gente não esteja vivendo uma Guerra Fria, a gente sabe que existe uma dualidade no mundo, né? A gente tem tido ali a ascensão de países emergentes e a ascensão meteórica da China, né? E nesse caso, a China ela se contrapõe bastante ao poderio geopolítico, ao poderio comercial dos Estados Unidos, por mais que sejam grandes parceiros. Então a gente tem, né, essa questão da ONU, do Conselho de Segurança, que não representa de fato decisões que são decisões para cumprir um ideal, tá? Para poder diminuir as desigualdades, para trazer um mundo de paz. E outra coisa, falta representatividade mesmo em relação aos outros países. Então, eu falei bastante para vocês sobre alguns movimentos, como movimentos associados à reforma do Conselho de Segurança. Tá? E aí a gente tem o G4 da ONU, como o Brasil, Índia, Japão e Alemanha, que tem encabeçado ali esse movimento de reforma para tentar trazer, né, essa mudança, esse refresh, essa reacomodação dos poderes dentro da ONU, que é importante, né? E ainda teria que fazer mais, porque faltam representantes de outras regiões também importantes. Esse documento foi assinado por 51 países, dentre os quais o Brasil. E o Brasil, gente, uma informação que talvez seja meio aleatória, mas o Brasil ele sempre teve um posicionamento muito bom, assim, né? Ele sempre foi conhecido por sua diplomacia. O Brasil, por sinal, é o primeiro a discursar no Conselho de Segurança da ONU, na Assembleia Geral. Atualmente, a ONU é composta por 193 países e 2 membros observadores, a Palestina e o Vaticano. Sobre a ONU, assinale a afirmativa incorreta. Apresenta caráter supranacional, voltado à promoção da paz e dos direitos humanos. Ok, ele que é incorreto, então essa está verdadeira. Promove ações de cooperação internacional nos âmbitos social, econômico e ambiental. Sim, também. Então, nos âmbitos sociais, econômicos e ambientais, a gente poderia citar, por exemplo, os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós temos, que não é só sustentável em termos de meio ambiente. A gente tem agora, né, 18 metas, eram 17, mas 18 metas para ser cumpridas, né, dentro dos países em relação ao meio ambiente, diminuição de desigualdade social, diminuição, né, da pobreza, a questão de acesso à criança, né, à escola e etc. Eram 17, mas no ano passado, em 2024, durante, né, o G20, o Brasil, ele, um pouco antes, né, o Brasil, ele colocou uma nova ODS, que é a ODS de diminuição de desigualdade étnico-racial. Propõe soluções pacíficas para conflitos, né, tanto que a gente tem um braço armado que é o Conselho de Segurança, exerce grande influência na diplomacia, ok? Aprova ações armadas, missões de paz e embargos a países considerados ameaça à paz mundiais. Aprova ações armadas e missões de paz. Ações armadas, mais ou menos, tá? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque isso aqui parece que é como se fosse uma invasão, tá? A ideia é que não. A ideia é trazer uma missão de paz através do Conselho de Segurança, uma intervenção militar nesse sentido, mas ele não faz embargos, tá? Não vai, a ONU ela não vai fazer esses embargos, tá? Até mesmo porque, gente, países considerados ameaças à paz mundial. Quem vai classificar um país que ameaça a paz mundial? Vai ser os Estados Unidos? Vai ser a Europa? Então, o Irã, ele é uma ameaça à paz mundial. O Irã pode falar assim, não, mas é os Estados Unidos que é uma ameaça à paz mundial, porque ele não segue o que a ONU fala, ele vai lá e invade outros países, ele vai lá e bombardeia países, etc, tá? Então, essa é uma questão extremamente importante pra gente, tá? Então, gabarito letra D. O IDH, que é um indicador socioeconômico extremamente importante, Índice de Desenvolvimento Humano, foi criado para medir o nível de desenvolvimento humano dos países a partir de indicadores de educação, longevidade e renda per capita, são os indicadores de IDH, tá? Seus valores variam de 0 a 1, e quanto mais próximo do 1, mais desenvolvido um país é. Sobre o IDH, é incorreto afirmar, tá? Então, ele tá falando aqui pra gente que países com IDH até 0,499 são considerados de desenvolvimento humano baixo. Isso é verdade, tá? De 0 a 1, quanto mais próximo do 1, mais desenvolvido um país é. Então, quanto mais próximo de 0, mais subdesenvolvido um país é. O Índice de Desenvolvimento Humano também é utilizado para aferir o nível de desenvolvimento humano em municípios. E, gente, a gente pode utilizar a IDH em diversos níveis estaduais, a nível continente, a nível região, a nível município, a nível estado, tá?
Para avaliar o desenvolvimento humano no que diz respeito à longevidade, o IDH estadual e municipal usaram a esperança de vida em relação a aspectos econômicos, a taxa de mortalidade e a nível educacional. Gente, aqui não, tá? Para avaliar o desenvolvimento humano no que diz respeito à longevidade, o IDH só vai usar esperança de vida, tá? Só. Que é quanto você tá vivendo ali naquele seu país, ok? O IDH leva em conta 3 dimensões básicas da existência humana: uma vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e o padrão de vida digno. Perfeito, tá? A vida longa, né? Esperança de vida ao nascer, acesso ao conhecimento, a gente tem a questão da alfabetização e o padrão de vida digno, né? Um padrão em relação à renda per capita. Então, eu tenho ali dinheiro suficiente para poder suprir as minhas necessidades básicas, ok? Então, aqui o que está errado é a gabarito letra C. E ele fala, para avaliar o nível de desenvolvimento que diz respeito à longevidade DH estadual e municipal. Gente, não tem essa diferença, tá? Seriam para todos mesmo. Percebam que eu não coloquei questões facinhas, né? Por último, tá? Pra gente fechar esse primeiro módulo de revisão, a guerra como necessário esforço econômico trouxe a opulência para a América. Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, né? Em 1945, os Estados Unidos concentravam 3/4 do capital investido no mundo e 2/3 de sua capacidade industrial. A Segunda Guerra Mundial ela foi bastante importante para a economia dos Estados Unidos, porque ele conseguiu alavancar principalmente a questão da indústria bélica, que até hoje é uma indústria extremamente importante, é uma das indústrias mais importantes que nós temos nos Estados Unidos, e também trazer, né, trazer os Estados Unidos como um grande centro econômico, ou como o grande centro econômico do capitalismo, porque, né, com a Segunda Guerra Mundial, a gente teve basicamente o declínio, né, dos países europeus. Né? Então, a Europa, que sempre teve ali, né, no centro da economia, sempre teve uma influência econômica muito forte, com a Segunda Guerra Mundial a gente teve o declínio, né, do poder político da Europa, do poder econômico da Europa, principalmente do poder econômico, né? Porque depois com o poder político foi uma necessidade muito grande para os Estados Unidos tentar reaver essa questão do poderio político da Europa para serem grandes aliados, né, durante a Guerra Fria. Aí ele fala, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam preparados internamente para exercer a liderança econômica e militar do mundo capitalista, que foi o que ele fez, né? Foi a grande liderança da Guerra Fria. No que diz respeito ao plano externo, é correto considerar o fim da Alemanha, a gente não teve o fim da Alemanha, a gente teve a divisão da Alemanha, a criação de uma ordem política multipolar, gente, pós Segunda Guerra Mundial a gente teve bipolar, a derrota da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Não, tá? Tanto que depois da Segunda Guerra Mundial a gente tem o quê? A ascensão da União Soviética, né? Como um grande polo de poder. A aliança militar de países europeus ocidentais com a União Soviética, não, tá, gente? A aliança militar de países europeus ocidentais foi com os Estados Unidos. Dos países europeus orientais, né, do leste europeu, aí sim foi com a União Soviética. E, né, no caso aqui, o declínio econômico dos principais países europeus, que deixou aí o campo livre para que os Estados Unidos fosse, né, a grande potência desse período, tá, geopolítico. Ok, é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, chama a prof. Até a próxima.